Estamos de volta para mais uma aula e nessa aula a gente vai juntar algumas das coisas que a gente aprendeu até agora para vetorizar um bitmap. Aqui comigo eu tenho um dos logos que a gente fez do nosso PET Elétrica adaptado para o mês da visibilidade LGBT. Esse logo ele está no formato bitmap, ou seja, ele é um PNG. A qualidade dele está boa, então vocês podem ver que se eu aproximar bastante, eu não vou ter problema de distorção. Então, mesmo que eu quisesse usar esse bitmap para fazer uma impressão, não ia ter muito problema. Mas pode ser que o nosso cliente ou a pessoa para quem está trabalhando precisa muito fazer um pôster grande com essa imagem, ou precisa de qualquer outro tipo de vetor. Então, o que a gente pode fazer? Nesse caso, o ideal seria a gente vetorizar esse bitmap. Para vetorizar o bitmap, a gente pode seguir dois tipos de trabalho. A gente pode ou tentar vetorizar ele automaticamente pelas próprias ferramentas que o Corel oferece para a gente de vetorização automática, ou a gente pode vetorizar ele na mão. Eu vou primeiro aqui mostrar para a gente como é que as ferramentas de vetorização automática funcionam, para a gente ver que, na maioria dos casos, elas não são realmente úteis. Por mais que elas consigam dar uma aceleradinha no nosso trabalho, a vetorização que elas fazem automática não é boa. E a gente vai ter que quase sempre depender da vetorização manual. Para vetorizar esse bitmap, a primeira coisa que eu faço é selecionar. Eu vou no menu aqui em cima em Bitmaps, rasteio de contorno e logotipo. Aqui o meu bitmap ele já é grande. Eu tinha até dito que a qualidade dele era boa. Então o programa vai precisar reduzir a qualidade dele para conseguir trabalhar com a vetorização. Então, seleciono reduzir bitmap. Aqui em cima a gente tem o nosso bitmap e aqui embaixo o preview de como vai ficar a nossa vetorização. Se a gente aproximar, ele ficou com uma boa qualidade. Só que, por se tratar da vetorização de um bitmap, existem diversos artefatos que vão ficar no nosso desenho que a gente não consegue resolver aqui. Por exemplo, alguns dos cantos que eram para ser quadrados ficaram arredondados. O programa não soube trabalhar muito bem com esses pixels de transição entre o branco e o azul e acabou aplicando uma cor acinzentada para eles. Então, se eu clicar OK e observar agora o meu bitmap totalmente vetorizado, eu vou ver que eu vou ter esses pequenos probleminhas aqui. Eu quero uma reta aqui, vira uma curva. Ou eu tenho alguns problemas aqui também. Você pode ver que o formato dele ficou um pouquinho distorcido. De novo, isso não é muito perceptível se eu estiver fazendo uma arte que vai ser vista de longe, mas para boas práticas é sempre melhor a gente fazer esse processo no manual. Vetorizar esse bitmap aqui não é um trabalho muito complicado. Ele tem alguns formatos muito simples que a gente pode utilizar para guia, para depois atingir o formato que a gente quer com todos os nossos monte de objetos que a gente vai ter que criar para representar ele no final. Então o que eu vou fazer? Vou apagar o nosso vetor que a gente fez automático e agora eu vou trabalhar só com o bitmap. Uma das primeiras formas que a gente consegue identificar aqui, que vai ser fácil de reproduzir, é esse octágono aqui do meio do desenho. E como que eu vou fazer isso? Eu posso utilizar a minha ferramenta de forma que faz polígonos. Então eu venho até aqui, seleciono o clique e seguro ele para abrir mais ferramentas e clico em polígono. Outro atalho é apertar a tecla Y. Eu vou desenhar um polígono com a ferramenta. E a gente lembra que quando eu faço um objeto polígono, ele vai ter um tipo de edição específica para ele aqui em cima. E nesse caso, no polígono a gente consegue escolher a quantidade de lados que ele tem. Nesse caso, 5 é um pentágono, a gente quer um octágono, então a gente pode escolher 8 aqui. Agora nós temos o formato certo para o objeto, só que ele não está orientado direito. Então o que a gente pode fazer é rotacionar. Para rotacionar, eu seleciono ele uma vez, para que ele fique com esse tipo de seleção que eu posso arrastar. E seleciono mais uma vez, agora eu posso girar ele. Através dessas setinhas eu consigo rotacionar o meu octágono até alinhá-lo aqui certinho. Perfeito. Agora basta a gente alinhar ele aqui com o nosso octágono do desenho. Eu posso utilizar as setinhas do teclado para fazer pequenos ajustes. E aqui a gente já consegue ver que o formato dele está um pouquinho diferente do octágono que a gente tem desenhado. Dá para ver que algumas dimensões dele não são exatamente iguais. Ele tem um formato um pouquinho maior que os outros. Então talvez a gente tenha que aumentar um pouquinho essa figura em tamanho.
puxar um pouquinho aqui pro lado. Eu ajustei aqui o nosso octágono da melhor maneira que a gente pôde, só que o nosso logo do Pet, ele não tem na figura dele um octágono perfeito. Porque vocês podem ver que a maioria das arestas dele estão de acordo, só que tem uma aqui que é um pouquinho maior. Então como é que eu faço para editar ela separadamente? Eu vou converter esse meu octágono, que era um objeto, em uma curva para que eu possa alterar essa aresta aqui especificamente. Então venho aqui em objeto, converter em curvas. E agora, se eu utilizar a ferramenta de forma, eu consigo puxar apenas essa aresta aqui e fazer com que ela encaixe com o meu desenho. Certo? Agora eu tenho o meu octágono no tamanho certo. E o que eu posso fazer agora é simplesmente selecionar uma cor para ele. A cor que a gente tem para o octágono e para o fundo é a mesma. Então o que eu posso fazer é simplesmente preencher ele com uma cor qualquer, selecionar a ferramenta de conta-gotas e clicar aqui na cor de fundo. Aqui a gente pode ver que quando a gente alinhou uma das arestas do octágono, a curva ficou um pouquinho torta. Então como eu corrijo isso? Esse ponto deveria trazer ele um pouco mais para o lado aqui para que ele feche. Só que eu vou ter que trazer ele tão pouquinho, eu não consigo saber mais ou menos o quanto tem que trazer para ele ficar exatamente alinhado. Então uma coisa que eu posso fazer é juntar esse ponto com esse aqui, para que agora a gente tenha uma linha reta aqui. E eu eliminei esse problema da minha reta não estar totalmente reta. O nosso octágono no desenho, ele não tem esse contorno preto aqui. Então o que eu posso fazer é vir até as propriedades de contorno e escolher nenhum. Agora o meu octágono não tem mais um contorno. Esse octágono está pronto. Agora eu preciso trabalhar com as outras formas do nosso programa. Só que ele está na frente. Então uma coisa muito útil que eu posso fazer é esconder ele por enquanto, para que a gente possa usar depois quando nós quisermos avançar. Então eu vou até objetos, aqui no menu. Na primeira camada eu tenho aqui a minha curva que faz o formato do meu octógono. Então eu vou só esconder ele. E eu posso trabalhar agora com esses detalhes do meio. Quando eu quiser ele de volta, eu só clico para ele voltar. Não tem nenhum objeto pronto com o formato que a gente precisa aqui, então eu vou ter que trabalhar linha por linha essa área do meio aqui. Então, eu vou utilizar a ferramenta de linha de 2 pontos, porque aqui o que eu tenho são só retas, então 2 pontos entre cada aresta vai ser o suficiente. Eu vou mostrar como a gente faz um aqui, e eu vou acelerar o processo e vocês vão ver ele sendo feito depois. Primeiro, eu vou selecionar um dos pontos e eu vou segurar o clique e arrastar até o próximo. Certo? E beleza. Eu posso continuar a linha na mesma curva se eu selecionar o nó da minha curva anterior. Então, se eu clicar aqui e arrastar, eu vou estar fazendo uma linha que vai estar continuando ela. Então, eu não vou precisar unir os dois objetos depois. Eles vão ser uma curva só. Então, repetindo o processo para tudo, eu vou acelerar aqui um pouquinho e a gente volta quando estiver tudo pronto. Muito bem, a nossa primeira formato aqui foi feito, com as linhas. E eu vou trazer para a gente depois, quando estiver pronto, as outras, mas por enquanto, para explicação, isso aqui já é o suficiente. Eu vou trazer de volta o nosso octágono para a gente ver o que a gente pode fazer aqui. Para que o logo fique igual, eu vou selecionar esse meu formato aqui, vou criar um preenchimento para ele, porque quando eu fechei as minhas linhas, ele se tornou um objeto fechado, uma curva fechada. Então agora eu consigo fazer um contorno para ele. Nosso contorno era branco e ele não tinha essas linhas de contorno aqui em volta. Então, nenhum.
Aqui a gente pode ver que ele está um pouquinho desalinhado com o nosso octágono, mas não tem problema. A gente seleciona esse pontinho aqui com a ferramenta de forma, traz até que ele fique totalmente alinhado. A gente pode repetir esse processo para todos os cantos que estão tangenciando o octágono. Perfeito. O que eu preciso fazer agora é repetir isso para os nossos outros formatos aqui dentro do octágono. Certo? Nosso octógono está pronto. E agora eu vou aproveitar esse espaço em branco, vou combiná-lo com o nosso octágono, para que a gente consiga agrupar os dois. Na verdade, não vou combinar, vou agrupar. Agora os dois eu consigo mover com um objeto só. Você pode ver, na minha janela de objetos, os dois estão agrupados como um grupo de dois objetos, eles não são uma curva só. E aqui a gente tem as duas curvas de fato, que foram a curva branca e a curva azul. Agora eu vou só esconder esse grupo porque eu tenho mais coisa para fazer aqui agora com o nosso desenho. Agora falta a gente fazer a letra P, a letra T e nossa elipse aqui de fundo. Como que nós vamos fazer isso? Não é muito complicado. A letra P vai ser bem parecido com o que a gente fez até agora. O que eu poderia fazer é encontrar uma fonte parecida com o P, escrever um P e colocar em cima. Mas para alguns outros desenhos isso não vai funcionar, porque às vezes a fonte é muito complicada, ou você não sabe qual é a fonte. Se você tem um identificador de fonte, ele pode não funcionar para aquela fonte devido à resolução dela. Então é sempre bom a gente tentar fazer o máximo das coisas possíveis no manual. Mesmo que leve um pouquinho mais de tempo, vai ficar melhor. Então eu vou acelerar o processo de vetorização dessa letra P. Certo? E agora, para fazer essa curva, eu vou utilizar a ferramenta de Bezier. Agora o que eu faço é o seguinte: eu vou selecionar esse nó com a minha ferramenta de Bezier e eu vou trazer o meu mouse para cá, fazer um clique para criar uma linha, segurar o clique e arrastar para que ele forme uma curva. E a mesma coisa aqui. A gente já pode ver que a curva não ficou perfeita, mas não tem problema, tudo isso a gente pode ajustar agora mesmo. Essas setinhas azuis aqui, elas indicam a nossa curvatura, e a gente pode usar elas para acertar ao máximo o formato do nosso P. Vou fazer a mesma coisa aqui para fora. Aqui nessa curva eu não consigo utilizar só os nós que eu tenho para conseguir desenhar o formato dela.
Então uma coisa muito legal que eu posso fazer é clicar com o botão direito nela e adicionar um nó. Agora eu tenho mais um pontinho que eu consigo editar aqui. E me permite fazer uma curva um pouco mais complexa. Agora que o nosso formato está pronto, eu vou transformar ele numa cor sólida. Remover o contorno. E você pode ver que a curva de fora e a curva de dentro não são o mesmo objeto, né? As curvas ficaram separadas, então eu tenho que fazer a mesma coisa para de dentro. Como que eu posso fazer isso? Venho aqui nas minhas camadas, vou ocultar, por enquanto, esta daqui. Vou solidificar essa aqui também. Remover o contorno. E o que eu vou fazer? Eu vou recortar essa curva preta da curva branca. Então eu trago ela para cima, para eu conseguir ver onde que ela está. Trago de volta a curva branca, agora ela está aqui com a gente. E eu vou fazer aquele recorte do verso menos frente. Esse daqui. Eu utilizei o nosso objeto preto de forma, ele recortou a parte de dentro da letra P. Agora para a letra, falta só vetorizar o T. Esse processo também eu vou acelerar porque ele é bem simples. Agora eu vou agrupar tudo que eu vetorizei. Certo? Agora pode isso aqui tá tudo agrupadinho, vetorizado. E eu vou desenhar a nossa elipse, agora que está faltando. Para isso, eu vou desenhar uma elipse qualquer aqui, sem muito critério se está certo ou não. Vou transformá-la em uma curva, para que eu consiga editar a forma dela com os pontinhos aqui mais livremente. Eu vou tentar alinhar ela o melhor que eu puder, antes de ficar puxando as curvas, de fato. Pode ver que eu errei bastante na proporção da nossa elipse aqui, de olho. Então eu vou ter que fazer vários ajustes, mas é pouca coisa. E eu vou fazê-los agora. Trazendo os pontinhos para cá e tentando alinhar eles da melhor maneira possível. Certo? A nossa elipse está pronta. Vou colocar para ela uma cor de preenchimento e retirar o contorno. E agora vem a parte que não é difícil, mas ela é um pouquinho mais trabalhosa, que é fazer esse fundinho aqui. E por que eu falo que às vezes ela pode gerar um pouquinho de intimidação? É que é o seguinte: como é que eu vou fazer para preencher essa minha elipse com 7 cores diferentes? Né? Você pode pensar, ué, eu só consigo preencher com uma cor só. Então, como é que eu consigo esse padrão aqui de preenchimento? E aí que tá, a gente vai usar um truque com o recorte de formas para conseguir fazer isso aqui. E é um truque muito legal que vai ser extremamente útil. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser desenhar a nossa bandeira com as 7 cores diferentes, utilizando vários retângulos. Então, vou fazer isso aqui agora. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar uma forma, esconder isso aqui por enquanto. Vou criar uma forma utilizando essa nossa elipse. Como é que é essa forma que eu vou fazer? Eu vou fazer um quadrado grandão aqui e eu vou preencher ele com qualquer cor, não importa. Retirar o contorno dele. Mas tem que ser uma cor diferente nessa forma, para a gente conseguir ver a forma. Então eu vou preencher aqui com uma cor qualquer. Trago a nossa forma para cima dele. E eu recorto o verso menos frente. E agora o que eu faço? Trago de volta a nossa bandeira e vou recortar toda essa parte aqui de fora magenta da nossa bandeira. Então eu seleciono os dois e vou recortar o verso menos frente. E tá aí. Fiz a minha elipse com as cores da bandeira.
trago ela para baixo do nosso objeto. E é isso. A gente conseguiu vetorizar o nosso logo do pet. Tem algo ainda que está faltando, que é esse contorno, essa linha branca, mas não vai ser difícil de fazer. Para fazer isso, o que eu posso fazer é criar um terceiro objeto, que é a combinação de todos esses, trazer para trás do que a gente desenhou aqui e adicionar um contorno grandão para ele. É mais fácil eu fazer do que explicar, então o que eu vou fazer é agrupar o que a gente vetorizou até agora, né? Então, o nosso vetor aqui é um grupo agora. Eu vou Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. Esconder o que a gente fez até agora por enquanto, para a gente não perder. E o truque vai ser, eu vou desagrupar tudo. Então, todas as minhas curvas agora estão separadas. Vou selecionar todo mundo e clicar em combinar. Agora virou tudo um blocão só de uma cor só. Agora o que eu faço? Eu volto com o nosso desenho que a gente tinha vetorizado primeiro, que era o nosso grupo. E essa nossa curva está por trás deles agora. Para ficar fácil de visualizar o que eu estou fazendo, vou adicionar um fundo aqui para o nosso desenho. Sem nenhum contorno, porém com um preenchimento. Opa, eu selecionei outra coisa aqui. Aqui. Com uma cor, eu vou deixar por enquanto preto. Depois a gente acerta a cor do nosso fundo. Trazê-lo aqui para trás. E selecionando aquele meu blocão magenta que eu tinha feito, eu vou vir aqui em propriedades, contorno, selecionar uma cor branca para o meu contorno. E agora é só eu acertar mais ou menos qual que era a espessura do contorno do nosso logo. Aqui a gente tem alguns problemas de artefato. Você vê que, como o nosso objeto não era uma curva perfeita, nosso contorno aqui tem alguns problemas. Mas isso é fácil de resolver. É só a gente vir até aqui e tentar deletar esses nós aqui que estão meio que fora do lugar. Mas a gente pode ver como que a gente vai unir isso aqui. Certo? Agora o nosso logo está vetorizado. Eu vou agora acertar a cor do nosso retângulo de fundo. Então, eu lembro que era a mesma cor do octágono, então é só vir aqui e clicar na cor do octágono. E agora nosso logo do pet está totalmente vetorizado. Posso exportar agora esse arquivo aqui como PDF. Exportar. Vou escolher PDF. Exportar. Aqui a gente tem algumas configurações de exportar no PDF, não acho que eu preciso mexer nisso agora. E agora, abrindo o nosso PDF, a gente tem aqui o nosso vetor. Em um arquivo de PDF que eu posso aproximar, expandir o quanto eu quiser e a forma dele vai estar preservada. Na próxima aula a gente vai vetorizar mais algumas coisas e mostrar mais algumas maneiras de fazer alguns objetos complexos, mas já acho que já dá pra gente ter uma boa ideia do que dá pra fazer com o CorelDRAW. Muito obrigado, até a próxima.